Conforme estes escritos, como alguém pode esperar Jesus voltar? É isso mesmo, conforme esses versículos, essas passagens, como alguém ainda pode anunciar que Jesus está voltando? Vamos ler Mateus capítulo 23, versículo do 29 ao 36, no texto da Nova Almeida atualizada NA. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos, e dizem, se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices, quando mataram os profetas. Assim, vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. 33. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Inferno é sepultura. 34. Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão, e a outros crucificarão, e a outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade. Versículo 35. Para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Aqui está o solver dessa questão. Versículo 36. Em verdade lhes digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então Jesus estava acusando os pais daqueles fariseus, daqueles escribas, daqueles líderes religiosos de terem matado os profetas, de serem responsáveis pelas mortes desde Abel até Zacarias. Até Abel Jesus colocou na conta deles. E Jesus diz que aquela geração é que seria condenada. Aquela geração é que pagaria as contas. Seria daquela geração que Deus iria cobrar as mortes dos profetas. E Jesus ainda disse, terminem aquilo que vocês começaram. Se referindo a quem? A ele mesmo. Que era para aqueles líderes, para aqueles fariseus, seguidores de Moisés, terminar com o serviço que eles vinham fazendo contra os profetas. Porque, afinal de contas, eles tinham, ou Jesus era como se fosse um profeta. Aí eu te pergunto, qual é a chance, qual é a possibilidade de Jesus voltar nos dias de hoje? Como fica gorfando, como fica arrotando religião? Hã? Milhões e milhões e milhões, bilhões já morreram nessa esperança, nessa espera, e nada. Como que pode? Faz o que com o escrito desse? Qual é a interpretação disso aqui? Hã? Marcos capítulo 12, versículo 38 ao 48. Ao ensinar, Jesus dizia, cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares e dar saudações nas praças. Buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Por quê? Porque o juízo estava por vir ali próximo. O juízo iria acontecer no dia do Senhor, e o dia do Senhor se daria naquela geração. Daniel capítulo 9, versículo 2. Conforme os escritos de Jeremias, Daniel entendi que a destruição, que a desolação de Jerusalém irá durar 70 anos. E quando Jesus falou isso, Marcos 12, do 38 ao 40, ele falou exatamente no ano 33. Dali a 37 anos se completou a geração. Então Jesus estava falando que eles, aqueles líderes religiosos, é que sofreriam juízo. Tá? Marcos capítulo 13, versículo 28 ao 31. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo.
Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E aí? Passou a geração de Jesus ou não passou? Passou a geração dos 70 anos ou não passou? Claro que passou. E disse ainda que saibam que está próximo às portas. Quem é que estava próximo às portas? Em Tiago capítulo 5, versículo 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Meu Deus. Como pode futurizar a vinda daquele que já veio há quase 2000 anos? E ele não veio nas nuvens como uma forma de reencarnação. Ele não veio com os anjinhos batendo asa, porque não existem anjos com asa. Porque no reino de Deus, no reino espiritual, é tudo espírito. E anjos, pena, sangue, anjo batendo água e asa, isso é uma invenção carnal dos homens. Então, conforme esses escritos, meu irmão e minha irmã, se você ainda aguarda Jesus voltar, sinto muito em dizer, você está redondamente enganado, estão manobrando a sua mente, estão trapaceando o seu entendimento. Você é um escravo, você está algemado na doutrina religiosa e você não consegue entender um palmo do seu nariz. Infelizmente. É algo que nos deixa muito triste, muito preocupado, ainda mais que você ainda de vez em quando vem no comentário desmerecendo o que nós estamos fazendo, que é apenas ler o que está escrito. Eu não estou aqui com achismos. Ah, eu acho que aconteceu, eu acho que foi assim. Não, eu estou te mostrando o que Jesus disse. Que aquela geração seria responsabilizada por tudo o que aconteceu. E que não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse. E que Jesus disse ainda que falou isso aqui a respeito do aprendam, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo às portas. O juízo estava próximo. A destruição estava próximo. O que você tem que fazer? Está em Marcos capítulo 13, versículo 29. Volta lá desde o início e venha lendo do versículo 1 e vai vendo as coisas que iriam acontecer antes do juiz que já estava às portas. Antes do juiz tomar a providência, dar a sentença, veja a respeito da grande tribulação. Veja do que foi falado que seria colocado no templo o abominável da desolação, o terrível sacrilégio que foi a entrada do filho da perdição no interior do templo no ano 70. E ele era um gentil. E quando um gentil entrava no templo, ele profanava o templo. Paulo mesmo disse que aquele filho da perdição, ele se acharia como se fosse Deus, sentando-se em uma ala do templo, sentando ali como se fosse Deus. Então acorda, começa a fazer uma interpretação de texto, comece a praticar uma forma de interpretar o texto. Somente você fazendo isso é que você conseguirá sair do engano. Somente você conseguindo interpretar um versículo, entender um versículo, é que você sairá das garras dos pregadores que estão te roubando, estão te manipulando, estão fazendo você de besta. Graças a Deus, parece que o chapelão está quebrando. É um a menos. Tá bom? Então eu peço que você venha curtir, comentar, dar o seu like, se inscreve aqui para fortalecer o nosso trabalho e até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.